Oi, pessoal, um prazer estar participando desse momento especial. Gostaria de agradecer ao convite do Gui, presidente da CBB, do Marcelo, do Diego Gelelati. E para mim é uma alegria enorme a gente poder estar compartilhando, né, trocando conhecimento e eu estar podendo fazer, né, essa mini palestra, esse falar um pouquinho sobre o esporte que a gente ama. Para mim é uma alegria, uma honra muito grande. Espero poder contribuir de alguma forma com todos vocês. Vou começar o compartilhamento de tela aqui. Legal. Aqui já veio, acho que todo mundo está vendo. Bom, eu vou falar de conceitos ofensivos, os conceitos ofensivos que eu procuro colocar de forma muito clara, né, para os jogadores no dia a dia de trabalho, que eu procuro passar para eles as regras daquilo que a gente vai buscar fazer nos treinamentos, nos jogos. E esses conceitos, muitas vezes, a gente, além de falar, é fundamental que a gente faça o trabalho criando coisas, inovando coisas, mas que a gente possa estar transmitindo de uma forma clara, onde os jogadores vão poder estar, não só eu cobrando eles de fazerem, mas eles mesmos estarem se cobrando para estarem fazendo melhor. Bom, na prática, eu acredito muito que o basquete, hoje em dia, a gente procura a contratação de jogadores versáteis, né? Até porque o basquete ele tem mudado de forma rápida. Hoje você vê o MVP da NBA é um pivô de 2,15 que leva a bola para o ataque. E é uma coisa incrível. Há 15 anos atrás, meu pai me falava a gente vai acabar esse negócio de só o armador que joga de dupla, só o pivô que cai no poste baixo. Todo mundo vai ter que saber fazer de tudo. O esporte está mudando, a velocidade está aumentando. E é a pura realidade. E isso eu tenho procurado, eu assumi, né, o comando técnico aqui do SESI Franca Basquete faz 6 anos, eu tenho procurado fazer cada vez mais isso que eu vou falar para vocês. Dar o treinamento para os jogadores saberem jogar em todas as posições. Então aqui nós temos 2 fotos, né? O Hetzheimer puxando um contra-ataque e o Elinho, que é um armador, caindo no poste baixo. E é incrível porque no começo, né, quando eu comecei a dar treino, que eu comecei a falar, pessoal, nós vamos fazer agora um trabalho no poste baixo, alguns armadores falavam, e nós? Não, vocês vão treinar a cair no poste baixo. Agora nós vamos fazer um treinamento de drible com velocidade, e os pivôs às vezes falavam, e nós? Vocês também vão procurar treinar, né, o drible de forma rápida para vocês aumentarem o repertório dentro do jogo de vocês, para vocês melhorarem aquilo que vocês possam estar fazendo nos treinamentos, nos jogos, e obviamente você ganha muito com isso. Então todos os jogadores procurarem trabalhar em todas as posições. O armador joga no poste baixo, o pivô pode bater para dentro e descarregar. Os pivôs hoje têm um excelente arremesso, a maioria dos pivôs, não só no Brasil ou na NBA, no basquete mundial, todos têm um excelente arremesso. E isso tem sido fundamental, porque o seu leque de opções aumenta. Às vezes você coloca um armador jogando no poste baixo com um pivô arremessando, né? E aí você dá ênfase nisso, você pode levar vantagem com um armador menor do adversário e assim por diante. A outra coisa fundamental é você jogar ocupando os espaços da quadra. Para a defesa, se torna muito mais difícil marcar uma equipe que ocupa as posições da quadra, que ocupa os espaços da quadra, né? E quando você está levando vantagem em determinada situação e você tem uma equipe ocupando os espaços, com os jogadores ocupando melhor os espaços, naturalmente você cria muito mais, ofensivamente falando, para que os jogadores possam estar fazendo da melhor forma aquilo que eles têm que estar fazendo. É óbvio, quando a gente dá uma ênfase para o jogador, e o basquete é um esporte muito intuitivo, né? A gente dá liberdade também. A liberdade do jogador estar tomando as decisões dele dentro da quadra, sempre aliado a esse trabalho que a gente faz
de deixar muito claro as regras, muito claro aquilo que a gente tem que buscar ofensivamente falando, para que os jogadores possam estar produzindo o máximo que eles possam estar produzindo. Então, a gente dá uma liberdade para as tomadas de decisões dentro dos conceitos, do contexto que a gente tem, aí que eles possam estar utilizando da melhor forma possível. E a leitura de jogo. Eu joguei basquete por 25 anos. A leitura de jogo, até hoje, eu me deparo, às vezes, com jogadores que são ótimos jogadores, mas que ainda não detêm a leitura de jogo. O basquete, por ser um esporte que tem um número grande de fundamentos, muitas vezes a leitura de jogo ela é deixada de lado. E a leitura de jogo é importante você, né? Nós técnicos, estamos compartilhando com os atletas. Então, a gente quer explorar o jogador X no poste baixo, porque dali vai sair uma vantagem enorme para a gente estar arremessando, estar batendo para dentro. Mas para isso o jogador tem que começar a jogada do lado contrário desse atleta. Esse atleta tem que entrar ocupando uma posição bem rente ao fundo da quadra. Então essa leitura do que fazer, do como fazer e principalmente aonde está explorando é uma coisa que a gente vem trazendo através do feedback para os atletas, das discussões, dos vídeos que a gente passa e dos treinamentos que a gente faz. Eu costumo dizer que 80% daquilo que a gente vai executar no jogo já está pré-estabelecido, já foi treinado exaustivamente, já foi trabalhado exaustivamente, e essa leitura de jogo, ela também é trabalhada ao longo dos treinos, dos vídeos, das conversas que a gente tem. Eu vou começar falando em relação às características que a gente busca, os conceitos que a gente busca num contra-ataque. Então, obviamente, a primeira coisa é o contra-ataque, ele sempre acontece, na maioria das vezes, depois de uma boa defesa. Depois de uma defesa consistente, que você ou recupera uma bola ou tem um rebote de defesa rápido. Ou melhor, tem um bom rebote de defesa e acontece o primeiro passe rápido. Eu falo que o contra-ataque, todo contra-ataque começa não só com o rebote de defesa, mas com o primeiro passe bem dado. Eu já tive a oportunidade de jogar com jogadores que eles davam o primeiro passe, às vezes não era para o armador, não, era para o primeiro lateral que já estava correndo, e isso adianta muito, né? É como se o armador estivesse pegando o rebote, já saindo, passando a bola para o homem da frente. Então, esse primeiro passe é fundamental que ele saia, e esse armador, a gente tem como regra, se tiver alguém na frente, ele já soltar essa bola. Por que eu peço para soltar essa bola? Porque a gente tem que tentar chegar para fazer cesta fácil. Quando eu falo cesta fácil, eu estou falando de bandeja, tá? Então, a gente tem que... Esse primeiro cara que recebe, ele vai ser agressivo, a gente instiga ele para ele ser agressivo para tentar uma cesta fácil. Nisso, a gente tem um primeiro pivô chegando para dentro do garrafão, que se tiver um erro, ele também já está no rebote. E caso a gente não tenha essa vantagem, né, de cesta fácil, a gente procura a virada do jogo. Então, esse jogador que saiu batendo bola, ele não fez a bandeja, não conseguiu bater para dentro, servir, não conseguiu passar para o primeiro pivô que chegou, a gente busca, eu chamo de apoio, para estar virando o jogo. E a partir do momento que a gente tem essa virada de jogo, e eu deixo isso de forma muito clara, aí nós temos 3 grandes chances, né, de estar executando da melhor forma. Seja no arremesso, depois da virada de jogo, que o jogador que estiver livre é para arremessar. Hoje é um conceito moderno, né, a gente buscar arremessos em boas condições, até porque no ataque 5 contra 5 é difícil você sair com as defesas melhorando, é difícil você sair para ter um bom arremesso, uma boa condição. Então, essa virada de jogo, se tiver um arremesso em boa condição, é para arremessar. A segunda coisa, se tiver algum jogador chegando desequilibrado, ele pode bater para dentro e depois disso ele vai ou fazer ou vai descarregar, né, essa bola. E a terceira coisa é procurar o pivô no poste baixo, que chegou e está tentando ganhar uma posição próxima da cesta, que é um lugar que gera um grande transtorno para a defesa adversária. Então, o nosso contra-ataque ele se traduz nisso. Primeiro passe depois de rebote,
soltar a bola para o homem da frente, esse cara ser agressivo para tentar a cesta fácil. Se não der, tem a virada de jogo. Se não der esse arremesso, ele tem as 3 opções de arremesso, batida para dentro ou jogar no poste baixo. E para finalizar, a gente tem a chegada do segundo pivô que possa estar explorando o pick and roll. E quando eu falo isso, aquele primeiro pivô que chegou, ele já abre imediatamente para a gente jogar com esse pivô fazendo o bloqueio e rolando para dentro da cesta. Então, são esse leque de opções que a gente abre no contra-ataque, e eu trago isso de uma forma, procuro trazer de uma forma muito clara, seja nos treinamentos de 2 contra 0, 3 contra 0, 4 contra 0, 5 contra 0. Elinho, e com a defesa? Eu também, obviamente, que a gente procura cobrar isso, né? Mas eu adoro fazer o treinamento em vantagem numérica. De 3 contra 2, 4 contra 3, 5 contra 4. Por quê? Quando você tem uma vantagem numérica, você consegue dar ênfase para estar executando todas essas características que eu falei. Chegar, atacando a cesta, a virada de jogo. Nessa virada de jogo, se o cara tem arremesso, ótimo, senão ele tem que bater para dentro e a gente ocupar os espaços da quadra, né? E quando você tem o trabalho de vantagem numérica, isso fica muito mais claro para depois você colocar no 5 contra 5, no coletivo, enfim, no trabalho de defesa e contra-ataque propriamente dita. Você tem um leque de opções e fica muito claro para os atletas estarem executando isso aí. Eu vou passar um vídeo para vocês dentro desse trabalho que a gente faz. É um vídeo mostrando as variações que a gente tem no contra-ataque. Então, eu vou... Situações de contra-ataque, né? O contra-ataque primário, que a gente chama, que é soltar a bola e esse cara buscar essa cesta fácil no contra-ataque. Você vê que estava chegando um pivô baixo e outro aberto. Aqui o Hatch saindo batendo, como eu falei, e a gente fazendo mais um contra-ataque primário com bons passes. Aqui o Hatch chegando no poste baixo, o David ataca e a gente tem um chute equilibrado do lado contrário, com bom posicionamento de rebote. A chegada em 5 abertos, que é uma opção também. O David Jackson, você vê que ele manda já um jogador abrir, e o Hatch, que é o segundo pivô, chega arremessando, que é uma característica que ele tem. A chegada do pivô, né, como trailer, ocupando a posição para dentro da cesta. E fica muito clara a importância disso. Mais uma vez, o pivô chegando agressivo, ocupando espaço vazio, com boas trocas de passe. E para finalizar, a chegada com o pick and roll, procurando ocupar o espaço da melhor forma e o jogador ser o mais agressivo possível, né? Sair daqui. Pronto. Situações de ataque. Dentro desse conceito que a gente tem, eu procuro motivar os jogadores, né, e falar para eles a importância da gente buscar jogar de 40% a 50% e, se possível, mais, na chegada ou transição. Então, a gente tem uma equipe. Quando eu falo para vocês que nós estamos jogando de 40% a 50% nessa chegada ou transição, significa que nós não estamos batendo tanto fundo bola. Nós não estamos tomando tanta cesta. Nós estamos ou pegando rebote ou recuperando bola, porque se a gente estiver defendendo mal, provavelmente nós vamos estar dando fundo bola e, obviamente, a defesa adversária já se restabeleceu, já chegou,
E aí a gente tem que jogar no jogo mais organizado. E isso é o que a gente não quer. A gente quer pegar a defesa ainda desorganizada e explorar tudo aquilo que o contra-ataque pode nos dar. Todas essas características que eu passei aí para vocês, seja o contra-ataque primário, seja chegando jogando de pick and roll, seja na virada de jogo com um bom arremesso de um arremessador do lado contrário, e aí assim a gente vai levar mais vantagem e obviamente nós vamos ter um volume maior de jogo. Então essa chegada jogando 40, 50, 60% na chegada vai nos dar um volume maior de jogo, com a defesa mais desorganizada, arremessos em melhores condições e, obviamente, um percentual melhor de arremessos, de arremessos para a cesta. Outra situação de ataque, depois do pick and roll, a gente sempre procurar passar a bola. Por exemplo, uma defesa com troca, o jogador aberto, David Jackson jogou de dupla, teve uma troca, ele passou a bola pode voltar para ele, para a gente jogar no mismatch dele com o pivô. Podemos utilizar o pivô que fez o bloqueio rolando, né? Fazendo roll para dentro da cesta e ganhando uma boa posição também no mismatch. Explorar o pick and roll com várias outras leituras, né? Então, se a defesa está num step, a gente jogar de pique já serviu o pivô que fez um roll mais curto. Se a defesa está com troca, explorar isso que eu falei. Se a defesa está dobrando, a gente acionar o homem da frente e a partir disso a gente gera um desequilíbrio para a defesa adversária. É muito importante que os jogadores tenham a leitura dessas variações defensivas que estão sendo feitas e a gente procurar usufruir, trabalhar para que a gente leve vantagem no ataque, independente das variações que a defesa esteja fazendo. Outra característica importante, e que eu cobro muito dos atletas, é a gente obter 5 faltas do adversário o mais rápido possível. E é uma constante. Quando a gente leva essa vantagem, naturalmente a gente passa a bater mais lance livre, né? E isso significa que nós estamos pegando o rebote de defesa, significa que nós estamos jogando nesse 40%, 50%, e significa que nós estamos agressivos, tanto para fazer o contra-ataque primário, como para fazer a chegada no pick and roll, para fazer a virada de jogo. Então, eu sempre falo para os jogadores, vamos procurar obter 5 faltas do adversário o mais rápido possível, ganhar 5 faltas do adversário o mais rápido possível e jogar com esse bônus que o jogo de basquete nos dá, que é depois da 4ª falta, né? A gente já está batendo lance livre com qualquer falta que possa vir a acontecer. Dentro disso que eu falei, é muito importante que os jogadores estejam atentos a respeitar as regras e esses conceitos. Então, você vai me dizer, Elinho, os jogadores, sabendo disso, eles não vão inovar, eles não podem criar? Claro que eles podem. O basquete, como eu disse, é um jogo intuitivo. É um jogo que eles podem sim estar inovando. Mas na maior parte do jogo, eles vão estar utilizando essas regras, esses conceitos que a gente passa, em benefício próprio. A jogada não faz ponto, o contra-ataque em si não faz ponto. Mas se eles utilizarem disso com a agressividade individual que eles têm, eles vão estar, obviamente, ocupando melhores espaços da quadra, tendo um trabalho melhor de passes na chegada e, a partir disso, levar vantagem contra uma defesa adversária mais bem postada. Aqui eu tenho algumas regras para quando a bola vai no poste baixo. Eu vou procurar fazer com o mouse. Na primeira situação, o armador passando a bola no poste baixo. E aqui cabe um parênteses, pessoal. Não tem uma forma só correta de fazer. Por exemplo, esse ano, a cada jogo a gente cria alguma coisa. O ano passado, a gente fazia muito isso que eu vou passar para vocês. A bola vai no poste baixo, esse jogador que passou a bola faz o para-brisa, né? Eu chamo de para-brisa, aqui a gente colocou flechinha para baixo ou para cima. O jogador 4 que está embaixo, se ele estiver embaixo, ele faz um back pick para o lateral entrar, ver se dá uma bandeja e já abre, e imediatamente depois ele vai buscar o bloqueio para o jogador 3
que está numa posição na lateral da quadra. Enquanto isso, o jogador 5, né, o jogador que está no poste baixo, está jogando no poste baixo e ele pode, se não deu nada, passar para um jogador aberto e vir jogar de dupla. Então, é um conceito que a gente traz para os jogadores para eles estarem utilizando o leque de opções que isso dá, né? E, obviamente, assumindo uma posição agressiva de estar decidindo a bola. Aqui a gente tem outras opções. A situação, quando o 4 está aberto, a bola vai no poste baixo, esse 4 já imediatamente vai pegar o bloqueio da lateral. Esse cara, o jogador na posição 3, ele dá um flash, ele pode dar um flash, e o 4 não para, ele continua e vai buscar o jogador da posição 2 que vem e sai por um arremesso, por uma batida para dentro. Enquanto isso, o jogador 5 está jogando contra 1, ou pode devolver a bola no jogador 1. Agora, a única exceção a essa regra é quando é o 4 que passa essa bola no pivô. E a gente tem jogadas que o 4 passa essa bola, e aí imediatamente esse cara não faz o para-brisa. Ele vem buscar os jogadores abertos, seja eles quem for, para que o ataque esteja se movimentando e pegando um melhor ângulo de passe e deixando a bola próxima à cesta, 1 contra 1 para decidir. Essa diversificação ofensiva, ela é fundamental, e aqui eu até coloco, essa diversificação é a prova que nós estamos consistentes. Elinho, qual diversificação? Cara, se a gente está jogando e a gente estamos fazendo contra-ataque? Estamos. Significa que nós estamos com uma defesa boa e estamos reboteando ou recuperando bola e fazendo contra-ataque. Dentro do jogo mais organizado ou nessa chegada, nós exploramos o poste baixo, que é o lugar mais perigoso da quadra, porque é mais próximo à cesta, e quanto mais próximo, melhor o aproveitamento. Estamos explorando. Tivemos arremesso em boas condições? Tivemos. Ótimo. Jogamos de pick and roll? Ótimo. O pick and roll é uma forma moderna da gente levar alguma vantagem, criar algum mismatch. E estamos batendo lance livre? Significa que nós arrancamos as 5 faltas do adversário. Então, essa diversificação ofensiva, quando a gente está em algum momento de dificuldade, eu procuro visualizar onde nós estamos falhando dessa diversificação. Pode ser, inclusive, na defesa. Se a defesa estiver batendo fundo bola, como eu falei, nós não estaríamos fazendo contra-ataque. Então, nós não estamos fazendo contra-ataque. Significa que nós temos que melhorar essa defesa para a gente sair com mais velocidade. Não estamos explorando poste baixo. Significa que a gente não está conseguindo uma opção boa para explorar isso. Aí eu posso pedir para algum jogador estar explorando. Então, essa consistência que a gente busca é analisando essas diferentes formas de jogar no ataque. E para que isso aconteça, tem 2 palavrinhas que eu considero as palavras-chave de qualquer ataque: agressividade e desprendimento. Os jogadores estão extremamente agressivos para ir para a cesta, para bater para dentro, para utilizar um bom arremesso, mas eles têm que estar extremamente desprendidos para o seu companheiro. E se todos pensarem assim, naturalmente, eles vão estar tornando, né, a energia do jogo, a energia do esporte coletivo, que é o basquete, melhor possível. Então, são 2 palavras que estão no meu vocabulário no dia a dia no treino, no dia a dia nos jogos. Vamos ser agressivos e desprendidos. Eu troco, sim, o chute bom pelo ótimo. Eu estou extremamente agressivo para bater para dentro, mas se vier alguém na ajuda, eu descarrego esse passe e crio uma situação boa para um companheiro meu. Isso é fundamental no esporte coletivo, e no basquete ele é apaixonante exatamente por a gente tem que estar extremamente agressivo e desprendido. Outra coisa fundamental, a partir do momento que a gente começa a execução, né, dentro dessas regras, desses conceitos, dessa cobrança, eu falo que não é mais o que a gente vai fazer, e sim como nós vamos fazer. A gente pode puxar o contra-ataque a 10 por hora e podemos puxar o contra-ataque a 100 por hora. Esse detalhe, a velocidade na execução, a velocidade talvez seja a coisa que mais revolucionou o mundo
nos últimos 50 anos. A tecnologia, a velocidade da tecnologia, a velocidade dos esportes, as máquinas estão cada vez mais rápidas, os seres humanos estão cada vez mais rápidos. Hoje o jogo ele tem um volume muito maior, os placares estão cada vez mais altos, exatamente pela velocidade na execução. Então, essa velocidade ela tem que ser cobrada, que a gente faça da melhor forma possível com o menor número de erros. Porque às vezes acontece, coach, mas nós estamos indo muito rápido, nós estamos errando. Tá bom, então vamos rápido e não vamos errar. Nós não podemos diminuir a velocidade. Nós temos que manter a velocidade e diminuir os erros, mesmo com a velocidade mantida. Ângulos de bloqueio, por exemplo. Se eu for bloquear na lateral da quadra e fizer um bloqueio com as costas apontadas para o meio da quadra, esse jogador, meu companheiro, vai jogar em direção ao meio. Então eu tenho que ir num ângulo que eu dou a vantagem para ele estar explorando esse pique, jogando para dentro da cesta, jogando para dentro do garrafão, buscando o melhor ângulo de bloqueio. Trocar o arremesso bom pelo ótimo, que eu sempre falo para vocês. Então, às vezes, um jogador faz um arremesso, mas o cara estava meio longe, mas tinha alguém mais livre? Tinha, então passa a bola. Passa a bola, porque se todos pensarem assim, nós vamos arremessar cada vez mais em melhores condições. E as rotações ofensivas. Todos esses detalhes, né, as rotações ofensivas, quando o jogador bate para o fundo, quando o jogador está jogando de pick and roll, aonde cada um vai estar, como é que são feitas as rotações, isso a gente procura fazer não só na equipe adulta, mas também através da unidade de planejamento que a gente tem aqui no SESI Franca Basquete, onde todos os jogadores, todas as categorias possam saber as rotações ofensivas, possam saber a importância da velocidade da execução, possam saber o ângulo de bloqueio. Então, vários detalhes são discutidos entre todos nós técnicos, do sub-14 à equipe adulta, profissional, e através daquilo ali, a hora que a gente pinça um jogador do sub-16, do sub-15, como o Didi foi pinçado, como o Márcio foi pinçado, a gente consegue minimizar esse baque dele estar chegando na equipe adulta, porque a gente visualiza também que é muito dura essa transição da base para o adulto, principalmente quando a gente pega esses jogadores mais novos. Então é importante essa unidade de planejamento que a gente tem, dando atenção aos detalhes e compartilhando isso entre todos os técnicos, porque em todas as categorias eles são cobrados e são instruídos a estarem fazendo e dando atenção a todos os detalhes. Para finalizar, gostaria de deixar uma frase aqui do Phil Jackson, né? E que eu ouvi tanto como jogador de vários técnicos, desde técnicos das categorias de base, até meu pai, que eu trabalhei aí por 20 anos, né, com ele. A força da equipe está em cada um de seus participantes. E a força de cada participante está na equipe. Então, assim, que a gente possa realmente estar dando ênfase daquele conceito. Quanto mais a gente se desprende em benefício do próximo, mais as coisas voltam para a gente, né? Isso é uma verdade, é uma coisa que eu busco, né, incessantemente, para que os atletas tragam consigo esse conceito de estar sendo desprendidos. E aqui eu finalizo, né, essa mini palestra compartilhando características aí do jogo ofensivo, né, daquilo que eu penso, daquilo que eu creio, e volto a falar, não existe uma verdade só, existem várias verdades. Eu tive a oportunidade de participar de treinamentos na Espanha, no Golden State Warriors, e os técnicos, todos eles falam isso. Existem diferentes formas, nós podemos ir mudando ao longo dos anos, mas o como a gente faz é o que vai ser a grande diferença. Desejo ótimos jogos, ótimas palestras, muito sucesso a todos os técnicos profissionais. E aqui está o meu contato, tanto do telefone como o meu e-mail. As portas do SESI Franca Basquete estão super abertas para quem quiser
passar um tempo aqui, para me ligar, para a gente trocar experiência. Quero receber muito as pessoas, porque essa troca de conhecimento é sempre muito importante de todos nós, e desejo sucesso a todos. Tá legal? Valeu, um grande abraço a todos e contem comigo para o que precisar. Valeu!